Muito bem, gente, vamos voltar para o nosso segundo momento. Hoje minha interlocutora é Débora Ellen, é com ela que eu estou interagindo, perguntando se está dando tudo certo em termos de visualização. Débora, você consegue ver direitinho aí o agente da passiva? Sim, consigo. Vamos lá, agente da passiva é o complemento da frase que pratica a ação sofrida pelo sujeito. Então você vai perguntar, vai procurar na frase para saber se é agente da passiva aquela parte que pratica uma ação que o sujeito está sofrendo. Já já vem um exemplo. Se a ação é sofrida, temos o sujeito paciente e o verbo está na voz passiva. Se o agente da passiva geralmente o agente da passiva é introduzido por uma preposição, por, a, de, certo? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Como nós estamos estudando aqui o agente da passiva, óbvio que nessa frase, se eu escolhi corretamente, que sintetiza um pensamento de Martin Luther King, nessa frase vai aparecer pelo menos uma vez o sujeito sofrendo uma ação. Aí eu queria que vocês olhassem para ela enquanto eu leio e que de preferência tivessem copiado à mão mesmo para praticar essa coisa de botar na cabeça o padrão aí e conseguirem. Olha. Saiba que seu destino é traçado pelos seus pensamentos. Temos aí algum sujeito que sofre a ação. Eu estou falando sobre alguma coisa e essa alguma coisa ela não pratica a ação, ela sofre. Conseguem ver? E não por alguma força que venha de fora. Ponto. O seu pensamento é uma planta concebida por um arquiteto para construir um edifício denominado prosperidade. O seu pensamento é a planta concebida por. Vocês conseguem ver a noção de que eu tenho um sujeito que sofre uma ação, ele recebe uma ação. Você deve tornar o seu pensamento mais elevado, mais belo e mais próspero. Ok? Então veja que na última frase aqui, no último período desse pequeno parágrafo, o você aqui é o sujeito e ele está relacionado com a prática da ação. Olha, deve tornar. É o sujeito que pratica a ação de tornar o pensamento mais elevado, certo? Agora, na primeira frase, olha, saiba que seu destino, ele aqui, olha, ele é traçado pelo, ele sofre a ação de ser traçado pelos pensamentos. Então, aqui eu tenho o sujeito paciente e eu tenho aqui o agente da passiva em seus próprios pensamentos. É esse próprios pensamentos que pratica a ação de traçar o que o sujeito sofre. Vou explicar a mesma coisa para outra frase. O seu pensamento é a planta, aí olhe, concebida por um arquiteto. O arquiteto concebe o pensamento. Então, aqui eu tenho mais uma vez o agente da passiva. Esse arquiteto, ele pratica a ação de conceber o que é o pensamento. Ok? O seu destino. Saiba que seu destino... exatamente. Seu destino aqui é o sujeito. Exatamente. Aqui eu coloquei editável, olha. Saiba que seu pensamento é traçado pelos seus... Não, saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos. Então, seus próprios pensamentos praticam a ação de traçar seu destino. Logo, ele é o agente na voz passiva. Ok? Os seus próprios pensamentos. Aí eu coloquei aqui, olha, se fosse na voz ativa, seus pensamentos seria o sujeito e eles traçam seu destino. Ok? Tranquilo? Aqui, olha, o seu pensamento é a planta concebida por. Então, um arquiteto concebe seu pensamento. Esse arquiteto, ele é agente que pratica a ação que o sujeito sofre. Logo, ele é um agente da passiva. Arquiteto é ativo no caso, nesse segundo caso aqui. Um arquiteto concebe. Aqui eu tenho um sujeito ativo. Ele não sofre a ação, ele pratica. O pensamento é concebido pelo arquiteto. Então, o pensamento é o sujeito que recebe a ação. Um arquiteto concebe o pensamento, o sujeito aqui é arquiteto, ele pratica a ação de conceber o pensamento. Beleza? Ok?
Ciro, eu acho que eu entendi, mas esse negócio é complicado. Eu vou dizer, é complicado mesmo. A gente usa a língua assim, mas a gente às vezes não tem consciência dela. Ah, o açaí foi trazido pelo menino. Pronto, o açaí foi trazido. O açaí é o sujeito que sofre a ação de ser trazido. E pelo menino aí, o menino é o agente na voz passiva. Não sei se alguém fala assim. A calçada foi limpada por mim, ou foi limpa por mim, sei lá. Esse por mim aí, ele pratica a ação de limpar a calçada, que é o sujeito. Agora, eu limpei a calçada, o eu é o sujeito que pratica a ação de limpar a calçada. Tem verbo que admite mais de um particípio, trouxe, trazido ou trago, né? Trouxe não se compara com os dois, né? O trouxe é no passado. Agora, trazido ou trago, você me pegou, tem verbo que admite as duas formas e tem verbo que não admite. Precisaria olhar, consultar um dicionário aí, né? Eu digo trazido, eu não digo trago. O livro foi trago, eu digo o livro foi trazido. Traguei já é outra coisa, né? Que eu espero aqui que ninguém trague. A não ser tragar uma conquista, né? Tragar uma meta, certo? O livro foi tragado. Pronto, pode ser que você toma de alguém, né? Beleza, gente. Essa análise aqui da questão do agente da passiva, como aquele que pratica a ação quando o sujeito sofre. É isso que eu quero que vocês percebam, certo? Aí o IF quer que a gente faça uma distinção entre complemento nominal e agente da passiva. E eu escrevi esse texto aqui que eu destaquei em amarelo para tentar esclarecer isso, certo? Eu vou ler, depois eu explico. A partir da noção de formas nominais dos verbos na voz passiva, percebe-se que a gramática considera agente da passiva não um complemento de um nome. Professor, como assim? Me explica. Eu vou explicar. Olha aqui, gente. Olha para esse exemplo aqui, olha. Traçado e concebida, são formas nominais do verbo traçar e do verbo conceber. Nesse uso aqui, na voz passiva, você tem o infinitivo seria traçar, infinitivo seria conceber. Gerúndio seria traçando, gerúndio seria concebendo. Aqui você tem traçado e concebido, que são o que se chama de infinitivo. A gramática chama isso de uma forma nominal. O verbo ele não está conjugado nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira pessoa, e não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Ele está usado como se fosse um nome. Então, o que a gramática faz? A gramática chama esse complemento desse nome de agente da passiva, neste caso. Entende que quando eu falava com vocês, o valor de se estudar isso é aprender a pensar segundo modelos. Isso é um modelo para você jogar com ele a partir da sua compreensão. Então você poderia me perguntar, professor, se traçado é uma forma nominal, por que é que, pelos seus próprios pensamentos, não é complemento nominal de traçado? Eu vou dizer, porque a gramática diz que entender de outra forma. Porque, neste caso, esse complemento, ele indica a ação que o sujeito sofre. Então, a gramática achou por bem chamar isso de agente da passiva. É o complemento de uma forma nominal de um verbo, mas que a gente não vai chamar de complemento nominal. E é muito clara a diferença desse caso aqui para os outros. Eu só estou chamando a atenção de vocês para isso, para vocês aprenderem a olhar de modo mais ainda reflexivo para os fatos da língua. Certo? Tudo tranquilo? Verbo no infinitivo, não. Verbo no particípio. Traçado, concebido, percebido. É o verbo com sua ação completada, entendeu? O infinitivo seria traçar, conceber. O gerúndio seria traçando, concebendo, que é a ação do verbo se processando. A ação acabada é assim, traçado, concebido, entendido, entender, entendendo, entendido. A aula foi entendida pelos alunos, foi entendida, é o infinitivo gerúndio, é o particípio de entender. E pelos alunos, complementa a entendida. Como pelos alunos indica a ação, pratica a ação sofrida, então esse pelos alunos é agente da passiva.
certo? É idêntico aos exemplos que estão aí na tela para vocês. É isso que eu estou explicando nesse textinho, olha. A partir da noção de formas nominais dos verbos na voz passiva, percebe-se que a gramática considera agente da passiva não um complemento de um nome, embora chame formas nominais de infinitivo, gerúndio e particípio, as que são seguidas por uma preposição e um substantivo na estrutura que indica o sujeito que sofre a ação. Está aqui a estrutura do sujeito que sofre a ação, olha. É traçado pelos seus próprios pensamentos. Está aqui um particípio, está aqui um substantivo e está aqui a preposição. Tudo idêntico ao complemento nominal. Só que esse complemento de um nome que dá a ideia de quem sofre a ação, ele é chamado agente da passiva. É isso que eu quero que vocês consigam distinguir. Eu acho que é, viu, Vinícius? Se eu entendi você, eu concordo. Exemplo, saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos. Você tem o particípio aqui em traçado, ó, preposição em pelos e substantivo pensamentos. Certo? É igual a traçado pelo pensamento, isso é a voz passiva. Destino é sujeito que sofre a ação de ser traçado. E traçado é a forma nominal de particípio. Pronto. Empurrei um monte de nomenclatura gramatical. O mais importante não é isso, mas é importante que vocês aprendam a ler isso que eu escrevi, porque é assim que as gramáticas são escritas, e aí você vai conseguir estudar sozinho, se você conseguir entender essa explicação. Certo? A diferença é que o conjunto dos complementos nominais é diferente do complemento específico que é agente da passiva. Quando você tem essa estrutura, um particípio, uma preposição e um substantivo, e que seria assim, ó, traçado pelo pensamento. E esse traçado pelo pensamento aí pratica a ação sofrida pelo sujeito, isso é um agente da passiva. Os outros tipos são meramente complementos nominais. Entendeu? Eu trouxe isso como uma problematização. É uma coisa tipo assim, para parar e pensar, ah, sim, entendi, legal. Entendeu? Se você conseguir compreender essa diferença, você entendeu tudo. Eu acabei de explicar, eu acho que o chat chegou depois, viu, Alice? Ou então travou para você, mas eu digo de novo. Olha, quando você diz assim, eu tenho prazer, aí você completa dizendo prazer em estudar, você tem aí prazer como nome de alguma coisa, né? E em estudar como complemento do nome prazer. Certo? É diferente de quando você diz assim, vou dar o mesmo exemplo. O meu prazer é determinado pelo meu intelecto. Pronto, então esse seu intelecto aí, pelo meu intelecto pratica a ação de determinar o seu prazer. Então esse pelo intelecto é agente da passiva, não é mais meramente um complemento nominal. Por que eu estou trazendo essa explicação? Porque determinado funciona como nome. Eu vou escrever para tentar ficar mais claro, certo? Uma explicação a mais aqui, olha. Meu prazer é determinado por meu intelecto. Isso é uma problematização que eu estou trazendo para checar se vocês aprenderam e para levar vocês mais adiante como o programa do IF quer que eu leve, certo? Então, olhe, determinado, eu teria determinar, eu teria determinando e eu teria determinado. Aqui eu tenho as três formas nominais do verbo. Não inventei nada disso, tudo é a gramática. Três formas nominais. Então, se eu digo para você, você vai lá na gramática e vai dizer, você vai ler lá que o agente da passiva ele é formado com a forma nominal de particípio. Exemplo, determinado. Aí você pode voltar e dizer assim, e por que isso aqui não é também chamado de complemento nominal? Aí você me pergunta, Ciro, eu estou vendo que, ó, por meu intelecto é igualzinho um complemento nominal. Por que por meu intelecto não é complemento nominal? Aí eu explico.
porque a gramática identificou que esse complemento de determinado, ele se funciona de modo diferente dos outros. Ele indica o que pratica a ação que o sujeito sofre. Qual é o sujeito aqui? Meu pensamento. Quem é que pratica a ação? Quem é que pratica a ação? Meu intelecto. Então, esse complemento aqui de determinado, ele pratica a ação que o sujeito sofre. Ele é um agente da passiva. Os outros complementos nominais não fazem isso. É isso que eu quero que vocês entendam, só isso. Se vocês conseguiram agora entender essa distinção entre os dois, é porque ficou muito claro na sua cabeça o que é uma coisa e o que é outra. Certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a frase que eu disse há pouco. Quem me ajuda? Meu prazer é determinado por intelecto. Na voz ativa seria assim, olha. Meu intelecto determina meu prazer. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais elaborado é meu prazer, né? Quem tem pouco conhecimento gosta de música ruim, acha bonito o que é feio, né? Gosta do que não presta. Quando você tem um intelecto elevado, você gosta de coisas mais elaboradas. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, olha, meu intelecto determina, olha, o que aqui é um nome, aqui vira um verbo. Aqui é uma forma nominal do verbo. Aqui é o verbo propriamente dito. Certo? Eu estou letrando vocês para vocês estudarem sozinhos quando pegarem a gramática. Meu prazer é determinado por. Meu intelecto determina meu prazer. Agora você pode dizer assim. Eu tenho prazer. Aí você pergunta assim, em quê? De quê? Aí você pode dizer, em estudar. O prazer aqui é um nome que exige um complemento, senão não faz o menor sentido da frase. Pessoal, eu tenho prazer. A pessoa diz, prazer de quê? Prazer em quê? Em estudar. Aí aqui eu tenho um complemento nominal. Agora, esse complemento nominal, ele é totalmente diferente desse complemento do aqui de determinado, porque ele não indica a prática de ação que o sujeito sofre. Beleza? Ok? O meu prazer determina minha transferência, minha preferência. O meu prazer... agora prazer aí já está como sujeito, viu? Sujeito ativo. Ele é que pratica a ação de determinar minhas preferências. Está toda certa a frase. Ok, gente? Nós vamos voltar a essa questão de agente da passiva. Vai ter outro exemplo mais à frente. Já são 20, né? O meu prazer determina minha preferência. Foi o que eu disse, né? Nesse caso aí não teria complemento nominal. Então eu formulei melhor aqui o exemplo. Certo, gente? Então tomem nota desses exemplos, anotem, pensem no que eu estou dizendo como uma prova de que vocês conseguiram compreender. Certo? O que foi explicado sobre os dois em separado. Certo? Complemento nominal, agente da passiva. O IF quer que você perceba essa relação, essa diferença, essa distinção. Certo? Beleza? Adjunto adverbial. Esse é muito importante para ler livros de história, para ler livros de geografia, porque dá a ideia de circunstância. Nós vamos agora à reta final desse material para entrar para o próximo, certo? O adjunto adverbial é um modificador ou intensificador de um adjetivo, de um verbo ou mesmo de outro advérbio. Ele vem sempre ligado a uma característica, a uma circunstância ou a um verbo, certo? Indica uma circunstância a se relacionar com o verbo, com o adjetivo ou advérbio. O que teria aí nesse nosso exemplo? Tem uma escada ao fundo, né? O que teria aí? Que partes dessa frase funcionaria como adjunto adverbial? Suba o primeiro degrau com fé. Então, olha, você pode fazer diretamente a relação aqui, ó. Suba com fé. Então, com fé modifica subir. Dá a ideia de forma, de substância, de maneira, né, de modo, enfim. Não é necessário que você veja toda a escada, olha. Não, sei lá, não necessário, né? Esse não aqui é um advérbio. Ele modifica aqui necessário. Ok? Apenas dê o primeiro passo. Então, esse apenas aqui, olha, também modifica o verbo. Então, esse apenas funciona como advérbio. Aqui eu teria 3, pelo menos, né? Com fé
ligado a suba, o não ligado a necessário e o apenas ligado a de, certo? São adjuntos adverbiais. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Aí você tem várias possibilidades de sentido aí para os adjuntos adverbiais, né? Das palavras que dão ideia de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, de identidade, companhia, causa. Isso aqui a gente sempre tem de revisar. Qual é o lance, gente? É que quando foram fazer a gramática do português, pegaram o modelo de gramática do grego, feito para o grego, e pegaram esse modelo para tentar pensar o português, e assim ficou. Então, nós temos 10 classes de palavras. Essas 10 classes de palavras, elas, digamos assim, elas comportariam bem 9 casos da língua portuguesa. Tudo que não coube mais em uma das 9, jogaram na 10ª, que são os advérbios. Por isso que é tanta possibilidade para advérbio, certo? Então, as palavras ontem, amanhã, nunca, jamais, advérbio. Com cuidado, devagar, mal, assim, advérbio. Aqui, lá, acima, dentro, através, longe, advérbio. Não, advérbio. Talvez, porventura, quiçá, possivelmente, advérbio. Muito pouco, bastante. Intensidade é advérbio. Companhia com alguém junto, advérbio. É esse o lance. Certo? Perguntas? Tudo tranquilo? As palavras que dão a ideia dessas circunstâncias e de outras, nós vamos dizer que são adjuntos adverbiais. Funcionam como adjuntos adverbiais. Certo? Agora vem mais uma problematizaçãozinha, olha. O agente da passiva, o agente, aliás, o adjunto adverbial de causa que parece voz passiva. Isso é mais uma que o IF quer que você faça. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, pelo conteúdo do seu. É que às vezes o computador dá esses tilts, né? Mas vocês vão poder rever. Laísa, tu tem 4 filhos. Deixa eu ver. Débora, será que esse travamento é do meu computador ou é do computador dos colegas? O seu está indo tranquilo? Não, o meu tá travando também. Talvez seja a transmissão, né? Tomara que a gravação Isso. fique tranquila. Será que voltou? Está conseguindo me ouvir direito agora, gente? Travou um pouquinho agora, mas melhorou. Pronto. Então, o que eu quero que vocês percebam aí, turma, é o seguinte, certo? É que aqui, olha, eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele. Esse pela cor da pele, junto aqui, ó, julgados, né? Que viria do verbo julgar. Aí você tem julgar, julgando, julgados. Você pode pensar que isso aqui é um agente da passiva, como se a cor da pele fosse praticar a ação de julgar esses pequenos meninos, entendeu? Só que a melhor análise não é essa. Esse pela cor, esse pela equivale a por causa da. Então, fazer a análise gramatical de texto, digamos assim, com uso real, exige que a gente tenha essa habilidade, tá? Mas pelo conteúdo de seu caráter. Então, esse pelo conteúdo, julgados pelo conteúdo, isso aqui não é o agente da passiva, é o adjunto adverbial, por causa. O que eu fiz? Quando eu li essa frase, eu digo, eita, essa aqui está um bom exemplo para mostrar para os meninos a diferença de adjunto adverbial para agente da passiva. Aí eu fui em busca de outras traduções para a frase de Martin Luther King e encontrei, olha, eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade. Percebem? Então, julgados por causa, por sua. Isso aqui é um adjunto adverbial. Não é o agente da passiva. Não vai ser a personalidade que vai praticar a ação. Deu para entender, gente? Tranquilo?
Ela é bem sutil, ela é bem sutil. Ela é bem sutil. E eu duvido que vocês encontrem uma videoaula em que enfrente essa dificuldade. Assim, eu não encontrei, pode ser que tenha. Estou duvidando porque eu procurei. Seria melhor se eu tivesse encontrado uma videoaula e vocês tivessem visto essa coisa assim, com a língua realmente funcionando, com exemplos de contraste, entendeu? Beleza? Mas na hora de uma prova não vai ter isso, não. Agora, quando vocês forem fazer concurso, as questões estão em cima disso. O termo sublinhado funciona como letra A, agente da passiva. Aí você olha aqui, tem, né? Pelo, cadê? Eu tenho um sonho que os 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele. Pronto, é a forma escritinha do agente da passiva. Acabou. Letra D, adjunto adverbial de causa. Aí você nem leu a D, já marcou a A, perdeu a questão. Beleza? Então, a forma é de adjunto de agente da passiva, mas a estrutura funciona como adjunto adverbial, por causa da cor. E não pelo conteúdo do seu caráter, olha. Pelo conteúdo do seu caráter aqui, ó. Por causa do seu caráter, né? Por causa do conteúdo do seu caráter. Beleza, gente? Ok? Tranquilidade? Débora, tudo tranquilo? Conseguiu entender, Débora? Mais ou menos. Mais ou menos. Quer fazer uma pergunta? Faça. Não, não Você, tem nenhuma pergunta você formulada, não. veja, Débora, que quando eu peguei Professor, 2 exemplos de tradução, vou só terminar meu comentário. Quando eu peguei os 2 exemplos, olha, o outro tradutor do mesmo site, o Pensador, ele já colocou por sua, que dá a ideia de causa, entendeu? Isso prova que pela cor não é o agente da passiva aí, mas é a causa. Ser julgado com base na cor da pele, né? Por causa da cor da pele, mas por causa da personalidade, certo? Eu trouxe esse exemplo. Ciro, isso é difícil. É difícil. Se fosse fácil, vocês não precisariam de professor, entendeu? Aprenderiam só, né? Diga, alguém pediu a palavra. professor, Pode falar. tem como você dar uma repetida bem devagarzinho que vai captar a mensagem aqui. Certo, deixa eu tentar de novo, certo? Nós aprendemos que esse tipo de construção, ó, julgados pela cor da pele, compreendido pelo não sei o quê, feito por não sei o quê, esse tipo de termo, esse tipo de construção, esse tipo de, vou dizer assim, combinação de palavras, que a gramática vai dizer que você tem um particípio, julgados, mais preposição pela, mais, digamos assim, substantivo, cor da pele, certo? Esse tipo de construção é típico de agente da passiva. Esse tipo de construção levaria você a pensar o seguinte, ó, julgados pela cor da pele. Pela cor da pele, pratica a ação de julgar os filhos de Martin Luther King. Aí você diz, pronto, está perfeita a análise. Só que isso não faz o menor sentido. Esse, pela cor da pele, não poderia nunca praticar a ação de julgar, entendeu? Por quê? Porque ele é, digamos assim, a causa do julgamento. Ele é o que motiva o julgamento. Não é o que pratica a ação de julgar. Quando eu peguei outra tradução, quando eu preparei isso aqui de propósito para contrastar, dar o nó na cabeça e depois desatar, você veja que aqui a tradução está diferente, consegue perceber? Deixa eu ver se eu insiro aqui pelo menos uma seta, já que não tem minhas canetinhas gostosas. Ó, esse pela cor, o cara traduziu por. Entendeu? Não, né? Aqui não é melhor não, aqui, ó. Pelo conteúdo, né? Ele traduziu por. Então, esse pela cor não é agente da passiva. Ele é adjunto adverbial, eu estou chamando aqui de causa porque não tem um melhor. Por causa da cor da pele. E não por causa de outra coisa, entendeu? A diferença? Aí você tem que voltar ao agente da passiva, entender que o agente da passiva pratica a ação que o sujeito sofre, perceber que aqui esse pela cor da pele não poderia praticar a ação, porque ele é causa. E você vai identificar que isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Aí vai ficar claro na sua cabeça, percebi a diferença.
uma questão para concurso difícil, um concurso que vai levar você a ganhar 4, 5 mil reais, vai querer que você perceba essas diferenças. O que eu quero de vocês na hora da prova, entre aspas, atividade avaliativa, é só que você identifique corretamente, podendo até errar um ou outro e ainda assim ganhar nota máxima. Não tem problema. Se demonstrar que conseguiu compreender o conceito. Mas numa prova de marcar, o negócio vem tipo assim. É para você que é o difícil, né? Que exige não só o conhecimento decoreba, que exige a capacidade reflexiva. Ok, gente? Vocês têm de voltar a isso, não tem jeito. A gente da passiva deixa a frase mais dramática, ou impressão minha. Deixa sim. Tem as várias possibilidades de sentido, né? Dependendo da frase. Como aqui o cara traduz Martin Luther King querendo passar toda essa dramaticidade de um homem que via pessoas iguais a ele sendo mortas, e mesmo assim pregava a paz, pregava que eles se rebelassem, mas sem violência, então a voz passiva dá essa dramaticidade. Elice leu perfeitamente. É isso mesmo. O pão foi roubado por João. Tem agente da passiva, né? Tem, porque por João aí pratica a ação que o sujeito pão sofre, a ação de ser roubado. Exatamente. Os exemplos que vocês vão encontrar, eu vi várias aulas tentando encontrar uma coisa tipo essa que eu estou fazendo aqui. Não encontrei. Mas os exemplos que vocês vão encontrar na internet muito é assim. O pão foi roubado por João, então João pratica a ação de roubar o pão. Pronto. Exatamente. É essa a análise. Beleza? Agora eu quero que vocês consigam ver dentro do texto, ou dentro de uma frase verdadeira, e não de uma frase criada como exemplo. Maravilha. Agora eu recomendo, vejam os vídeos. Vejam os vídeos que tem no YouTube aí um monte. Não tem problema nenhum. Tem que se esperar que o agente da passiva seja algo ou alguém, né? O que a gramática diz é que é um substantivo. Certo? É uma função substantiva. Vai ser um substantivo que funciona como agente da passiva. O adjunto adnominal, gente, esse é mais fácil. É um nome estranho, é um nome que causa tremor e ranger de dentes, mas é o mais fácil de todos. O adjunto adnominal é muito tranquilo. É o termo da oração. A gente já sabe que termo é o quê? É cada pedaço, cada parte que faz uma função dentro da oração, né? Então, o que é o adjunto adnominal? É o termo da oração que acompanha e modifica um substantivo, conferendo-lhe, olha o li como objeto indireto aqui que a gente aprendeu hoje, né? Conferendo ao substantivo, né? Quem confere, confere algo a alguém, né? Conferindo-lhe, o li é o objeto indireto de conferir, e características e atributos é o objeto direto de atribuir, certo? Conferindo-lhe características e atributos, ou seja, caracterizando, né? O adjunto adnominal acompanha sempre o substantivo nuclear de uma determinada função. Então, você tem lá um sujeito bem grandão, vai ter uma palavra que é a principal. Essa palavra que é a principal, ela tem ao redor dela adjuntos adnominais. O nome é estranho, adjunto adnominal. É aquilo que é junto do nome. É só isso que quer dizer, certo? Como o adjunto adnominal apresenta uma função adjetiva, ou seja, a função adjetiva é por quê? Porque ele acompanha o substantivo. Toda vez que a gramática disser função adjetiva, ela está significando que é algo que está perto do substantivo, certo? Pode ser representado por um adjetivo, ou seja, os adjuntos adnominais podem ser um adjetivo, pode ser uma locução adjetiva, ou pode ser um pronome adjetivo. O que é uma locução adjetiva? É quando você tem duas palavras que equivalem a um adjetivo. Um pronome adjetivo é todo pronome junto de um substantivo. Meu livro, meu é um pronome adjetivo, certo? Ou um numeral adjetivo. O que é um numeral adjetivo? É um numeral que está perto do substantivo. É simples, gente. Eu tenho 2 livros. Pronto. Eu tenho 2 marcadores de texto. Então, 2 está perto de marcadores, 2 é um adjunto adnominal representado aí por um numeral adjetivo. É coisa simples. É um palavreado empolado que a gramática faz para dizer coisa simples. Ou então por um artigo. Vamos para o exemplo? Olha aí o exemplo de Martin Luther King, mais uma vez. Esse homem vai ficar no coração de todo mundo, viu?
Procurem saber sobre a história dele. Uma pessoa fantástica. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então você vai dizer aqui, olha, que esse o é um adjunto adnominal. E funciona aqui perto desse que. Esse está difícil, certo? Porque você pensar esse que aqui, aquilo, enfim, esse está difícil. Vamos pular. Mas você tem aqui, olha, o que me preocupa não é o grito. Então, o aqui, o determina grito. Grito é um substantivo. Logo, o é um adjunto nominal. É só isso. Tranquilo? É um artigo. Eu vou pegar minha setinha Professor, de o áudio novo. cortou na hora que o senhor falou, não entendi não. Certo, eu vou voltar. Então, olha, adjunto nominal, uma frase tal e tal, um adjetivo, ou por um artigo. Está aqui. Esse ou é um artigo, ele está perto aí de grito, determinando o grito, ele funciona como um adjunto adnominal. Todas as palavras que estiverem perto do substantivo, para determiná-lo, para caracterizá-lo, nós vamos dizer que é um adjunto adnominal. É simplesmente isso. Certo? Se você disser aqui, olha, o que me preocupa não é, dois gritos dos maus, mas os vários silêncios. Então, dois gritos é adjunto adnominal, é um numeral que funciona como adjunto adnominal. Agora, muitos silêncios, esse muitos é um atributo de silêncio, logo ele é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o mais fácil, mas que eu lembro de quando eu estudava isso na idade de vocês, ser o mais estranho para mim por causa do nome, adjunto adnominal, coisa estranha. Mas é simplesmente o que é colocado ao lado do nome. Pronto, é só isso. Ok? Tem que se preparar. Agora entendi melhor. Tem que se esperar que o agente da passiva. Estou repetindo as perguntas. Ok? Pronto, e assim terminamos o nosso material. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Essa é para ir até 10h45, né? Ficou 5 minutos aqui. Deixa eu mostrar, então, o material em que a gente sabe, fica sabendo melhor quem é Martin Luther King. Agora um exemplo textual aqui. E eu vou encerrar o nosso estudo de hoje, certo? Minha janela. O aposto não vai dar tempo a gente explicar agora. Vai ficar aí no material. E eu quero chamar a atenção de vocês para o vocativo. Cadê? Apareceu aqui o vocativo? Não apareceu. O vocativo é um chamamento, o aposto é um termo que esclarece, né, que amplia os outros. Deixa eu ver aqui. No texto aqui são vários exemplos de aposto. Infelizmente não vai dar tempo a gente trabalhar isso. Vai ficar para outro momento. Mas eu vou introduzir, certo? Então, o aposto é a parte da frase que esclarece o subtrocado pelo aposto, que não gera nenhum prejuízo, tá? E o vocativo é um chamamento, ele vem sempre separado por vírgula do restante da frase. Então, eu digo, pessoal, todo mundo entendeu? Esse pessoal aí é um vocativo, é um chamamento, tá? Eu vou dedicar esses 3 últimos minutos aqui para perguntar se vocês têm alguma dúvida. Tá tudo lagado, não sei o que é lagado. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a perguntar, esses 3 minutinhos finais para a gente esclarecer. Débora, deu para acompanhar direitinho? Deu, Débora? Deu sim. Pronto, eu tomara que essas gravações elas fiquem para mim hoje, essas duas. Se não ficar, alguém vai ter que conversar comigo. As aulas passadas elas estão todas gravadas, viu, Alice? Para essa semana que é essa aula de hoje gravada e os 3 materiais. Ok, as atividades é o que está lá no sistema. Quer perguntar alguma coisa, pode perguntar.
Semana que vem nós vamos fazendo essas duas atividades avaliativas, elas já estão indicadas para vocês do que se trata, e vocês vão me entregar depois da aula ao vivo. Não depois assim que terminar, mas eu vou dar aula ao vivo ainda, para vocês terem ainda a terça, para vocês poderem fazer, certo? E eu vou combinar com vocês o horário de um nosso CA, para eu fazer com vocês o mesmo exercício, igualzinho, que vocês vão fazer sozinhos, ou em duplos, ou como quiser, mas cada um com o seu material, certo? Cada um vai ter um trecho de um livro que eu estou lendo e que eu estou compartilhando com vocês, e vocês vão fazer a análise desse trecho. O nome dos assuntos, certo, é verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, adjunto adverbial, adjunto nominal, ato verbal, complemento nominal. Acredito que eu disse tudo. Certo? Está em todos os materiais, viu? Está no início de cada material. É importante olhar lá as aulas e ler esses materiais, revisar direitinho, e a gente vai marcar um CA para eu fazer o exercício semelhante com vocês. Eu não consegui ainda pensar um momento, mas eu sei que vocês têm as manhãs e as tardes, enfim, para a gente marcar isso, certo? Vou fazer o exercício igualzinho com vocês. Perguntas, dúvidas? Tudo tranquilo? Não, né? Ok, então é amanhã. Amanhã o quê? Não, semana que vem é a entrega da nossa atividade avaliativa, tá? Valeu, eu vou parar a gravação, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu ainda tenho algum tempo,